Salve horrendos e horrendas, eu sou o Pobre Nerd, esse é o canal Pobreza Nerd. Ultimamente assistir a um vídeo do Pobreza Nerd está como esperar um eclipse lunar, mas eu prometo que no decorrer do tempo eu organizarei melhor o meu tempo disponível para poder gravar mais vídeos. Porém, não sei, eu não acredito também que uma quantidade excessiva de vídeos seja, sei lá, a resposta mais interessante. Creio que a qualidade no conteúdo seja bem mais plausível que eu vir aqui e soltar um monte de vídeo falando um monte de coisa sobre um monte de coisas que às vezes para mim não tem tanta importância assim. Hoje eu irei tratar de parceria Darkside Books e irei mostrar aqui e falar um pouco, lógico, sobre o livro Os Condenados. Creio que eu esteja bem atrasado nisso, muita gente já deve ter lançado algum vídeo sobre o assunto, mas sei lá, quem sabe a minha visão sobre o livro abra novas portas para vocês. Na verdade, eu quero falar um pouco sobre o livro e sobre minhas impressões com o Andrew Piper, né, que é o autor também de O Demonologista. Esse aqui é um dos grandes sucessos de venda da Darkside Books. Ele é um tanto polêmico, ele é o livro ame-o ou odeio, né? Não é um livro que tem um meio termo, pelo menos é o que eu vi das opiniões, né, dos leitores. Ele traz um final em aberto, assim, né? Aqueles famosos finais interpretativos. E isso agradou a alguns, a outros não. Uns esperaram mais e não encontraram, né? No caso, esperavam mais e não encontraram o que buscaram. Mas, porém, é indiscutível que é uma bela edição e que é um dos grandes sucessos, né, de vendas da Darkside Books. E eu diria assim, nesse contrato, né, nessa parceria entre o Piper e Darkside Books, sabe esse livro aqui que, né, como edição ele é bem ao mesmo estilo de O Demonologista. São ambas edições que seguiram a mesma linha e acho que isso foi uma boa ideia, né, porque as edições são muito bonitas. E vamos falar sobre Os Condenados, o que eu achei. Bom, primeiramente, assim, voltando um pouquinho ao Demonologista, esse recurso, né, dos finais interpretativos, ou seja, que é aquele final meio obscuro que o autor deixa em aberto para que o leitor desenvolva sua tese sobre o final. Ele é um tanto perigoso porque ele funciona para grandes histórias. Quando a história é muito boa, os leitores com certeza ficarão com ela aí na mente por muito tempo e terão o trabalho de tentar interpretá-la. Porém, se ela não for tão boa, creio que tenha um grande risco da história morrer e ser criticada pela falta de resolução final dela, mas justamente por esse final ficar em aberto. Então é um recurso arriscado. Eu confesso que O Demonologista, para mim, foi um livro bem divertido de ler, porém eu também
acho que esperava um pouquinho mais. Acho que esperava um recado do autor mesmo. Aquele momento em que ele mostra por que ele é um autor de sucesso e você aceita a mente dele hierarquicamente melhor que a sua, maior que a sua. Você pensa, caramba, como esse cara pensou nisso? Eu acho que faltou isso no Demonologista. E entramos nessa questão novamente, os condenados. Os condenados para mim foi o seguinte. Bom, em primeiro lugar, deixando aqui que a história contada é a dos dois gêmeos, Danny e Ash, um cara e uma garota, e esses gêmeos experimentam dois momentos de pós-morte, ou sei lá, pós-vida. Ou seja, eles experimentam algo após terem morrido. Isso a primeira vez quando bebês, em que os dois voltam, e uma segunda vez que é a peça central da história, em que apenas o Danny volta e a Ash não. Porém, a Ash não se conforma com isso e ela quer o irmãozinho dela ao lado dela, no outro lado da vida. Esse é o tema central da história, um tema bem interessante, e dentro dessa área o autor desenvolve um trabalho bem diferente do que eu imaginei que seria. A gente encontra aqui, pelo menos ao meu ver, assim, eu vi um início meio Clube da Luta. Para quem assistiu o Clube da Luta, lembra-se do começo, né, do filme, em que a Marla Singer e o narrador, no caso o personagem do Edward Norton, eles estão procurando grupos, né, de apoio para frequentarem, e eles não têm doença nenhuma, porém eles gostam de estar ali sentindo, dividindo o sofrimento com as pessoas, porque os dois deixam claros que não tem muitos amigos, é o melhor momento deles. E o Danny meio que faz um pouco disso, porque ele é autor de um livro que fala justamente do assunto, né, dessa visita dele, essa visão dele do além. E é formado um grupo, né, de palestrantes nesse segmento, pessoas que contam relatos de viagens, né, ao sobrenatural, ao outro lado, né, ao pós-vida. E ele é meio que displicente nesses lugares, ele precisa deles porque ele deixa claro em alguns momentos que fora aquilo ele não tem amigos, porém ele também não se envolve, ele é um observador, ele vai lá e apenas autografa alguns livros e acompanha até com eu diria assim, uma atitude um tanto snob, ou sei lá, ele vê as histórias pós-vida dos outros como experiências totalmente bizarras e cômicas. Ele acha muito engraçado e muito bobos os relatos pós-vida das pessoas, mas porém ele deixa claro que
que precisa daquilo por não ter amigos. E começamos assim, nesse clima de apresentação do personagem Danny. E logo mais, as narrações do personagem são direcionadas a falar sobre a irmã gêmea que está morta, Ash, porém não muito morta. E mais à frente a história nos conduz a isso, a tudo que ele passa com essa irmã tentando arrastá-lo de qualquer maneira para onde ela se encontra. E daí para frente ele conta como era a convivência dele e da família com a irmã. E nessa narração sobre quem era a irmã, vai ficando bem claro sobre a personalidade dela, sobre como a família tinha um certo medo dela, um certo receio, como ela fazia mal para a família. E até aí ele vai contando todas as maldades, todas as coisas que ela aprontava, mas ele não dá assim um porquê real, um porquê do que fazia a irmã ser uma pessoa ruim. E a história se passa nesse contexto, entre flashbacks da vida dele com a irmã e a família, e entre a vida dele atual, em que a irmã tenta arrastá-lo. E isso não é um spoiler, né, já que eu disse o quanto ele conta que a irmã era ruim. É claro que a irmã vai para um lugar bem diferente do que ele foi em sua pós-vida. Ela vai para um lugar de pessoas ruins e ela quer arrastá-lo para lá. E um dos mistérios que ficam é o porquê dessa atitude dela, desse desempenho todo para arrastar o irmão para o mesmo lugar que ela está. E eu achei assim interessante o conceito de paraíso e inferno, ou purgatório, não sei bem em que ponto o Andrew Piper para. São dois paralelos, porém eu não vi assim uma questão antagônica entre os dois. Não são assim, um é o contrário do outro. No caso, o conceito de paraíso é a pessoa viver eternamente em um ótimo dia de sua vida. Não um ótimo dia idealizado, mas sim um ótimo dia que já ocorreu na vida dela. Não sei, tipo o primeiro beijo, ou algum ótimo dia com a família. É um conceito bem simples, porém bem interessante. É uma visão legal assim do autor. E o inferno já é uma coisa meio que um multiverso, um universo paralelo onde as coisas estão bem ruins. Quem assistiu recentemente a série Stranger Things vai estar mais familiarizado a isso. Mas em resumo é isso. É assim que é conduzida a história. Tem um mistério nela que é esse, né? O mistério de quem foi Ash, por que a Ash quer tanto arrastar o irmão para o lugar ruim onde ela se encontra, aventuras narradas nesse lugar ruim. Então o autor explorou bem o tema.
Porém, o meu receio, vamos dizer assim, fica novamente a resolução da história. Aquele arremate final. Eu acho que, claro, ficou bem claro que faz parte do estilo do Andrew Piper, mas eu preferia que ele desse o recado realmente, apesar de não ser um final em aberto, mas falta aquele arremate, aquela exposição dos pontos mais claramente, tipo, isso ocorre por tal questão, ou pelo menos deixar a história mais construída para que a gente consiga chegar ao entendimento desses pontos. Ou seja, para mim, os finais do Andrew Piper, claro, a diferença é que esse é um final em aberto, alternativo, esse aqui já tem mais uma resolução, porém, para mim falta aquele boom do final. Eu procurei isso, não achei. Porém, também é um livro divertido. Confesso que no início eu achei muito amarrada a história. Eu não estava curtindo muito. Porém, depois eu me empolguei e quis saber como terminava a história. Não encontrei bem o que eu queria, mas acho que o livro tem seu lado positivo. Acho que também vai agradar a alguns, desagradar a outros. Mas eu deixo a dica aqui do livro, para que pelo menos conheçam. A Darkseid não costuma dar tiros totalmente no escuro. Tem boas histórias, às vezes não as melhores que você já leu, às vezes as melhores que você já leu. Porém, vale a pena dar uma olhadinha. Bom, essa aqui é a edição de Os Condenados, do Andrew Piper. Livro em capa dura, com as impressões de capa aqui bem legais, com um carinha pegando fogo aqui. E o logo com o nome do livro, meio que um entalhe aqui nesse material que lembra um sintético. Esse detalhezinho aqui da capa traseira. Uma recomendação do Stephen King aqui, dizendo: o medo clássico tem um novo nome. Vem aqui em cima. A lombada, simulando desgaste, assim como a edição de O Demonologista. Uma caveirinha em dourado aqui. Essa aqui é a capa interna, com essa arte emendando com a primeira folha. A diagramação muito boa, a separação dos capítulos com esse detalhezinho aqui. Aqui com outra ilustração na capa final. E a última folha traz a prática e eficiente fitinha de cetim, ou seja, o marcador de cetim, que me agrada bastante. Mais uma bela edição. A história, creio que vai dividir os leitores. Eu acabei reconhecendo nesse padrão o estilo do Andrew Piper e recomendo aí que deem uma olhada, tirem suas próprias conclusões. Fico por aqui, Pobre Nerd na área. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que eu grave mais vídeos em um espaço menor de tempo. Porém, por enquanto, como dizem, é o que está tendo. Eu deixo um grande abraço aí a todos. Curtam, compartilhem com os amigos. E não se esqueçam que é principal: inscrevam-se no canal Pobreza Nerd. E deem um incentivo a estarmos lançando e debatendo questões sobre mais e mais livros, HQs. Eu estou até planejando uma repaginada no canal, tratando
mais de livros não ficção também. Até aproveitando o gancho para dizer que a Dark Side Books também está entrando nessa área de livros de não ficção. Aliás, entrando nessa área não, né? Que na Crime Scene, né, que é um dos selos que a Dark Side Books tem, já tínhamos essa linha. Temos as biografias também, né, de Tolkien, King. Mas a Dark Side Books está entrando em livros de não ficção, livros científicos, tá? O que me animou bastante e estou aguardando aí para ver como vão ficar esses livros. Mas creio que a Dark Side fará um bom trabalho, assim como sempre tem feito. Beleza? Fico por aqui. Fui!